Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso para ler a estranhíssima história de uma família muito rica, em que o filho primogênito é suspeito de ter matado o pai. Não está acusado, nem há provas diretas, apenas incongruências que fizeram a justiça espanhola abrir uma linha de investigação por possível homicídio. Há um ano, mais exatamente a 14 de dezembro de 2024, o mundo da moda foi surpreendido com a morte de Isaac Andic, o turco-espanhol que criou a Mango. Andic tinha 71 anos. O que causou surpresa foi o facto da morte ter sido provocada por uma queda de 100 metros durante um passeio com o filho perto das grutas de Montserrat. A big story doesn't happen overnight. It all starts when a light bulb goes off. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A Mango nasceu em 1984, já depois de Andic e o irmão terem experimentado o setor têxtil com outros negócios. A marca tem hoje, em todo o mundo, 17 mil empregados e 3 mil postos de venda. A primeira loja a abrir, diria naturalmente, fora de Espanha, foi em Portugal. A empresa foi também pioneira a nível europeu no comércio online. Se é verdade que existe tensão por causa de toda a história à volta da morte do fundador e da suspeita em relação ao filho mais velho, para a qual contribuiu a última companheira de Isaac Andic, também é verdade que a empresa não se ressente com essas polémicas e espera fechar o próximo ano, pela primeira vez, com uma faturação de 4 mil milhões de euros. Tendo uma empresa familiar, a liderança está, no entanto, entregue a um economista catalão que chegou à Mango há apenas 10 anos para assumir a responsabilidade financeira do grupo. 3 anos depois já era diretor-geral da empresa, de que se tornou CEO em 2020. A empresa foi recentemente transformada em sociedade anónima, o que é um passo técnico que poderia permitir uma futura saída para a Bolsa, mas oficialmente não há planos para cotizar ou vender ações no mercado bolsista. Isaac Andic foi casado apenas uma vez com Neus Haig Tarrago, de quem teve 3 filhos. O casamento durou cerca de 20 anos e depois do divórcio, Isaac teve vários relacionamentos, o último dos quais com a jogadora de golfe profissional Stefania Nutt. Esta é uma história contada pelo jornalista João Miguel Salvador na revista do Expresso deste fim de semana, e é com ele que conversamos neste episódio. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Miguel Salvador. Isaac Andic morreu na sequência de uma queda num penhasco, numa montanha perto de Barcelona, onde há umas grutas muito conhecidas, naquela zona Montserrat. Mas a tua história começa num veleiro, Nirvana Formentera. Que barco é este e o que é que ele nos diz sobre a relação entre o pai e o filho, que são os protagonistas desta história? Estou mesmo. Olá, Paulo. Eu comecei a pesquisar sobre a família, sobre este multimilionário dono do grupo da Mango, e comecei à procura primeiro por Barcelona, depois comecei à procura do que é que eles faziam além disto, e deparei-me com o Nirvana Formentera, que é um veleiro gigante, um daqueles super barcos. Diga-se de passagem, está nas páginas da revista. Exatamente. E é um barco de grandes dimensões, sobre o qual até há mais suposições do que certezas, porque não há fichas técnicas de muitas das coisas que eu falo no próprio texto. Mostro que teria várias salas, teria zonas dedicadas ao ginásio. E isto mostra, a partir de vários artigos também da imprensa espanhola, que era uma família muito discreta. Embora olhemos do lado de fora e vemos um mega barco, o que se passa lá dentro foi sempre um segredo. Mesmo a imprensa cor-de-rosa, a imprensa de sociedade, como a Ola, não tem aquelas mega reportagens com
famílias conhecidas do Mediterrâneo. Com... E eles não queriam isso, não é? Queriam Não. manter-se na reserva. Um luxo muito discreto. Mas de qualquer forma percebe-se que o barco não é apenas para lazer, ou seja, o barco é utilizado durante o verão num misto de lazer e trabalho. Não sei se ele acreditaria no work-life balance, mas a verdade é que estava naquele barco também para trabalhar, e isso é algo muito vincado também em revistas de negócio, que ele estava no barco e estava no escritório a provar orçamentos, a conhecer novas lojas, perceber as coleções, negociar com fornecedores, e era algo que fazia também a ponte com o lado familiar e o lado de negócio, sendo esta uma empresa de família. Estávamos a falar há pouco sobre a vida social da família Andic. Eles passavam o verão entre Ibiza e Formentera, duas ilhas ali da zona do Mediterrâneo, muito jet set, muitas revistas, a Oli, etc. Mas eles não eram dados à estampa, eram bastante reservados, não é? Muito reservados, utilizar o pequeno barco para fazer ligações à terra, pequenas idas à zona ali da marina, alguns mergulhos com amigos. O filho mais velho tinha ali um grupo de amigos e faziam ali as férias, e havia um lado social, mas nunca para fora. Não há imagens desta família em festas em Ibiza, em grandes jantares, em restaurantes Michelin. Não há muito poucas imagens até deles. Já agora, só para lembrar, Andy que casou uma vez, teve 3 filhos da única mulher com quem casou, aliás, depois teve várias companheiras, que é este filho mais velho, que é protagonista nesta história porque é suspeito numa linha de investigação, já lá vamos, à morte do pai, e 2 filhas. Isaac morreu com 71 anos. Quem era este imigrante que se afirmou no mundo como catalão? Parece uma história de novela, não é? Um menino pobre. Aqui não há grandes indicações se eles seriam exatamente pobres na Turquia. Sabes que emigraram e nasceram na Turquia. Mas que emigraram, que havia grandes problemas, muita turbulência social na Turquia. Eles decidiram mudar-se para a Espanha e passaram a viver em Barcelona após a emigração da família. E o Isaac Andic começou desde logo a trabalhar. Ele e o irmão acabaram depois por fundar a Mango, primeiro em pequeno e depois sempre a crescer, como sempre a crescer até o que é hoje, que é uma das maiores empresas de pronto a vestir moda no mundo inteiro. Ele esteve sempre à frente da Mango, ou com esta idade já tinha cedido o lugar ao primogênito? Como é que funciona? Há ali uma história engraçada que, como leste, sabes perfeitamente. Ali a meio há uma tentativa de sucessão, mas não foi algo muito linear, não foi do género agora é o meu filho que fica à frente dos destinos da empresa. Pareceu uma espécie de ensaio para o Jonathan perceber até que ponto é que conseguiria ir ou não, e percebeu-se que a sucessão ainda não estava madura e não foram em frente com a saída total do Isaac e passagem linear para o filho mais velho. Para o Jonathan. E qual é então o percurso estudantil e profissional do Jonathan, que ainda está na Mango, não é? Está na Mango e à frente dos destinos familiares, mais do lado da holding, propriamente na gestão do património. O de Jonathan é aquele herdeiro que não se esperava que fosse um CEO pela sua formação, a começar por aí, porque ele começou por estudar comunicação audiovisual nos Estados Unidos. Parece que estava assim a desviar-se do business tradicional, mas a verdade é tentar ter vida própria, não é? Tentar ter vida própria, mas o pai, e é uma coisa que vou falando ao longo do artigo, ia sempre dando assim umas guidelines para encaminhar o filho. E a verdade é que ele acabou por ficar responsável pela imagem, comunicação, pelo design das lojas e até por uma marca que hoje conhecemos como a coleção de homem da Mango, mas que ali num primeiro momento, depois de ele ter estado na IES, era a HE, que era Omni en Mérito da Mango, pronto, era a coleção de homem no Depois, início. a Mango, portanto, evoluiu, tem várias marcas que chega, aliás, ao mobiliário. Mas qual é a estrutura de direção atual da Mango? Quem é que manda na Mango? Agora há uma separação bastante clara entre o que é a família e o que é a gestão executiva. A liderança do dia-a-dia está a cargo do Tony Ruiz, um CEO espanhol que está um economista de catalão que entrou há 10 anos apenas para a empresa. Sim, foi a primeira vez, foi a primeira vez que saiu da esfera familiar
a direção da Mango. É um gestor de grande confiança da família, vinha de fora e consolidou essa profissionalização do grupo, no fundo, fazê-lo maior. E ao mesmo tempo, o controle acionista, que era isso que estavas a perguntar da separação das duas partes, está esmagadoramente na esfera familiar, através da holding, e o Jonathan continua com um papel de relevo na presidência e as irmãs, que são as vice-presidentes. Chegamos amanhã de 14 de dezembro do ano passado. Esta história começou há um ano, embora tenha um desenvolvimento mais recente, no final do verão deste ano. O que é que aconteceu? Vamos primeiro aí, ao dia 14 do ano passado. O que é que aconteceu nesse dia? O que sabemos, de certo até agora, é que o Isaac partiu com o filho para Monserrate para fazerem uma caminhada, iam fazer um trilho que conheciam, e apenas 10 minutos depois de terem começado a andar, o Isaac terá caído, uma queda que se revelou fatal. E era uma queda bem alta, pelo que se sabe, não é? A informação que tu tens no texto é que é uma queda de 100 metros de altura. É muito difícil, obviamente, sobreviver a uma queda desse tipo. Isso foi noticiado como acidente, surpreendeu o mundo da moda, no sentido em que, não pela idade dele, tinha 71 anos, mas pela forma como morreu. Foi noticiado como um acidente. Meses depois passou-se para uma investigação por possível homicídio. O que é que levou a justiça a seguir este caminho? É uma história muito fora do que pensámos ser o final do Isaac Andique, porque sempre esteve fora das luzes da ribalta e depois há a morte. E agora fala-se todo mundo. Um ponto de viragem com um possível homicídio, que não é propriamente um detalhe cinematográfico. O Jonathan, o filho, que com ele andava na caminhada por Monserrate, prestou declarações. Um primeiro depoimento que foi considerado um depoimento feito em choque, e já depois voltou a prestar declarações, e aí já acompanhado por uma equipa de advogados. E houve algumas incongruências no seu discurso que foram detectadas. Começaram a perceber que poderia haver algo mais além disto e quiseram aprofundar. E isto não quer dizer nada que ele tenha morto o próprio pai, mas havia aqui elementos que queriam... Na linha de investigação de possível homicídio, ele é o suspeito. Há também uma declaração da mulher que vivia com Isaac, a Stefania Nutt, acho que é assim que se diz, que terá dito alguma coisa que também ajudou a polícia a pensar que podia estar ali. Ela dizia que havia desentendimentos sobre o caminho seguido pela Mango entre pai e filho. Sim, era uma das alegações feitas pela, não viúva, mas pela companheira de Isaac no momento, que haveria algumas divergências entre pai e filho e que isso os estaria a afastar. O que também é falado e referido é que já estava a nascer uma disputa pelo património e que isso terá feito com que a companheira também mostrasse uma maior rigidez face mas face também a disputa pelo património pós-morte do Isaac. Pós-morte, não é? sim. Porque esta viúva, vamos lhe chamar assim porque vivia com ele, quer mais dinheiro do que aquele que lhe estava a ser disponibilizado pela família na herança, é isso? Exatamente, e já depois do fecho deste texto, portanto nesta última semana, porque andámos aqui com uns fechos antecipados, Exato. Houve um pequeno desenvolvimento que os filhos admitiram dar mais valor monetário à viúva na altura das partilhas. Estamos a falar de uns poucos milhões, tendo em conta os muitos milhões. Já lá vamos a essa parte. Jonathan, como estávamos a ver, não é o único herdeiro. Como é que reagiu o resto da família a esta suspeita? Que foi um encerrar de fileiras, e a família acabou por unir-se em torno, neste caso, do irmão mais velho do Jonathan, e tem havido colaboração com a justiça, mas há um grande apoio interno das irmãs e de outros elementos. Sim, a irmã é o tio, não é? O irmão do pai, também que é um dos fundadores. Olhemos então para essa parte da herança, porque do que eu li no teu texto, os milhões não são, e da pesquisa também fiz para preparar esta conversa contigo, não são assim tantos milhões que a viúva pretende. Quais são os valores? Quão grande é a herança que deixou e que valores é que estamos a falar aqui na disputa? A herança tem um valor, não se pode dizer incalculável, porque tudo é possível calcular, mas é uma herança gigantesca, um império que, além da estrutura acionista que já falámos, há imensos ativos, há o património, há a marca que é a peça central, e fala-se de uma fortuna que estará na ordem dos milhares de milhões. Portanto é um peso bastante grande. E há notícia de quanto é que
a golfista profissional que vivia com ele vai receber a Estefânia? Há números ou não? Havia um último dado que eu não consegui confirmar, porque já foi depois da peça, que estariam dispostos a que ela ficasse com cerca de 50 milhões. E ela sim. pediria 90. De qualquer maneira, é entre aquilo que lhe estava destinado e aquilo que ela pedia. A Mango continua a crescer, certo? Isso continua. Em época de saldos, agora. Em período de festas e com o final do ano a aproximar-se, fazemos o balanço do que tem sido o Expresso da Manhã ao longo de 2025. Desde outubro, passamos a ter também um episódio ao domingo para lhe dar a conhecer o que está em destaque na revista desse final de semana. Daí resultou o episódio mais ouvido do ano, com mais de 55 mil downloads. Regressado de Angola, tem uma fortuna de 450 milhões de euros e é o dono de um bocado disto tudo. Era esse o episódio. Entre os episódios regulares, os que saem de segunda a sexta-feira, o mais ouvido, com 47 mil ouvintes, foi o de 19 de maio, em que o investigador Ricardo Marchi explicava que era um erro Montenegro procurar alianças com o PS, deixando o Chega à solta. Nós vamos regressar amanhã, recuperando uma conversa com Macri, que ajuda a explicar porque tem Ventura tanto valor eleitoral. O episódio de hoje teve cuidados técnicos de Gustavo Carvalho. Fique bem, até amanhã. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.